Meus amados, glória a Deus por mais uma oportunidade. Quero desejar a você um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, dependendo do momento que você vai parar para ouvir essas palavras. Convido a você mais uma vez a nós meditar na palavra do Senhor e compartilhar o Evangelho de Cristo, irmãos. Anunciar a boas novas, que é o Evangelho do Senhor. E é esse o nosso dever. Se você tem um chamado de Cristo, faça isso, irmão, porque é do agrado de Deus. Não rejeita aquilo que Deus te deu. Quero trazer uma palavra da parte do Senhor, que se encontra aqui no primeiro livro de Coríntios, 1 Coríntios, irmão. Vamos ver o que Paulo está nos ensinando. E você vai entender os ensinamentos de Paulo para um dia que vocês estão vivendo, que vocês estão vendo, porque é verdade. A Igreja de Deus, fundada por Cristo e os apóstolos, é só um corpo, mas estão com muitos membros. É comparado como o nosso corpo. Assim Paulo comparou a igreja como o nosso corpo. Assim como o corpo é só um corpo, mas há muitos membros. Assim é a igreja. É um corpo, mas tem muitos membros. Todos, irmãos, o corpo, a igreja é uma família de Deus. É uma família. A família de Deus aqui na terra é a igreja. A verdadeira igreja que Cristo fundou, que Cristo edificou junto com os apóstolos. Por isso, meus irmãos, vamos procurar entender, porque a igreja verdadeira, ela não pode ter contenda, ela não pode ter desunião com o outro, ela não pode ter excepção, ela não pode ter preconceito de ninguém. E você vê, porque eu vejo, porque se a igreja é verdadeira, tem que guardar essas coisas. Vamos ver o que Paulo nos ensina lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, e o verso 2, que está dizendo assim, vamos ver. 2 a seguir. Vamos começar do primeiro, que diz assim, ouça alguém de vós. Observe minha leitura, irmãos. Tendo algum negócio contra outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Aí já dá para entender, né? Se um irmão tem uma contenda, ou uma intriga, ou uma discussão, ou um negócio para resolver com outro irmão, ele tem de procurar o líder da igreja, é que tem de resolver, porque é uma família. É como se fosse um pai, mãe e filhos dentro de uma casa. Vamos mais para frente, a leitura que Paulo nos ensina, você vai entender, irmão, e você vai ver que é uma verdade que a verdadeira igreja tem de guardar essas coisas. Vamos ver no versículo 2, o que está dizendo. Não sabeis-vos que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura digno de julgar as coisas nas mínimas, né? Não sabeis-vos que havem de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a estas vidas. Observe bem, irmãos, a leitura. O 5 está dizendo, para vos envergonhar, ou digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mestre, um que possa julgar entre seus irmãos. Aí, irmãos, o que Paulo está querendo explicar para uma verdadeira igreja é que quando há uma contenda entre irmãos, não tem que procurar
do mundo, advogado do mundo. Por quê? Porque o mundo vai ser julgado pelos santos. Se você se acha, se uma igreja se acha sendo a igreja verdadeira, como ela pode aceitar contendas de irmão e a juízo pessoas infiéis? Procurar advogado para resolver uma contenda entre irmãos, sabendo que tem um líder da igreja que pode resolver isso. O líder que tem que resolver essas coisas. Se a verdadeira igreja é a verdadeira igreja de Deus, tem que ser o líder que vai resolver, não juiz do mundo, porque o mundo vai ser julgado pelos salvos. É isso que Paulo está dizendo. Porventura não tem mestre entre vós? Quem é o mestre? O líder. O líder que tem direito de resolver, não a igreja pegar, levar um irmão ao juiz. A gente vê, eu sempre vejo dessas aí que diz que é a igreja fiel, que está louvando a Deus, está vendo a Deus, irmão com contenda com irmão, irmão com preconceito de outro. Como uma igreja dessa vai julgar o mundo, se o mundo está julgando os próprios membros da igreja? Não, a igreja verdadeira, a igreja de Deus tem esse cuidado. Por quê? Porque aprendamos de Cristo. E o líder da igreja de Deus ensina o que Cristo ensinou. Ele age da maneira que está na Bíblia. Não age de maneira da sua mente. A igreja de Deus não existe esse tipo de coisa. Sempre é guardado e observado essas coisas. Por quê? Porque é um corpo. E se nós iremos julgar o mundo, não o mundo vem julgar a nós. Então, se nós não podemos, na igreja de Deus não existe isso, de irmão colocar outro irmão a juízo do mundo. Não. Para isso, temos um líder para resolver as coisas da igreja. Por quê? Porque é separado, irmão. O que é mundo é mundo. O que é igreja de Deus, o que é santo é santo. Por isso não pode misturar-se com as coisas do mundo. É isso que Paulo está nos ensinando e é isso que nós colocamos em prática, os ensinamentos que estão na Bíblia. Se é uma família de Deus, é para viver unido. Se o membro é para ajudar um outro. Se um espinho entra no seu dedo, quem é que vai tirar? É outro membro, outro dedo que vai poder puxar o espinho. Assim é a igreja. Se uma igreja, o irmão está com problema, a igreja se reúne para resolver, o líder vai resolver. Porque é para viver em união. Quando Davi diz, tão bom e consolável é que os irmãos vivem em união. Mas quando vivem contente, não é uma igreja fiel a Cristo. Não é uma igreja que você pode estar seguindo uma igreja cheia de confusão, uma família cheia de confusão. Não, irmão. Vamos procurar entender essas coisas e colocar em prática os ensinamentos do Senhor. Vê se a sua igreja que você está seguindo tem esses ensinamentos. Não existe. Por quê? Porque se existisse esse ensinamento, não existia contenda entre um e outro, preconceito, excepção. Não pode ser uma família de Deus. Por isso, irmão, vamos ter cuidado e procurar guardar sempre os ensinamentos do Senhor que está na Bíblia. Vamos procurar entender, irmão, as palavras de Deus. Que Deus te abençoe. Era isso que eu queria passar para você, irmão. Não estou machucando, estou ensinando o que está na Bíblia. Se verdadeiramente é uma família de Deus, que vai julgar ao mundo, vai julgar os anjos. Você não pode pegar juiz, nem entregar um irmão a um juiz, a um advogado, procurar advogado para resolver um problema, se tem um líder que pode resolver e se acha que é uma igreja verdadeira, que é uma igreja que serve a Cristo, que é uma igreja de Deus. Porque a igreja de Deus guarda essas coisas. Que Deus te abençoe e te dá
mais e mais entendimento. Fica na paz, até o próximo encontro, se for da vontade do Senhor. Até lá, meus irmãos.